Oi pessoal, eu sou o David e hoje nós vamos continuar o terceiro livro, A Conduta Cristã, do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. No último vídeo nós falamos sobre o terceiro livro, fiz parte 1, e aí nós paramos no capítulo 7. Mas antes de falarmos do capítulo 7, eu tenho algumas observações do capítulo 6. E no último vídeo eu acabei me perguntando se C.S. Lewis foi casado. Pesquisando, sim, ele foi casado. E como eu disse, não foi enquanto ele escrevia esse livro. O livro foi escrito na década de 40 e ele acabou se casando na década de 50. E a história por trás desse romance é muito legal e muito fascinante. Ele acabou casando bem tarde, Ele acabou esperando muito para poder se casar. E quando ele se casou com uma escritora, o nome dela era Joy. E ela já tinha 2 filhos. Ela acabou se separando do seu último marido por conta que ele era muito violento, ele era alcoólatra. E C.S. Lewis acabou se apaixonando por ela, porque ele se correspondia com ela e eles acabaram casando. O casamento deles durou 4 anos apenas, porque a Joy foi vítima de câncer. Mas mesmo assim, depois da morte dela, ele cuidou e criou dos filhos dela como se fosse dele, e um desses filhos é responsável de manter o legado de C.S. Lewis. Mas agora avançando no livro, nós vamos chegar agora no capítulo 7, que ele vai falar sobre o perdão. E ele começa desfazendo uma das frases que ele fez, que foi que uma das virtudes que era difícil de se encontrar nos cristãos era a castidade. Ele vai dizer que ele se equivocou, que na verdade o que é mais difícil de encontrar nos cristãos é a virtude de amar o próximo como a si mesmo. E ele vai dizer que isso inclui amar os nossos inimigos. Quando nós falamos perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, como a gente já viu sobre essas dívidas que nós não poderíamos pagar, já que nós fomos libertos e resgatados dessa dívida, e assim como nós não fomos cobrados, nós não devemos cobrar. E aí ele vai trazer o perdão de modo prático. Ele vai dizer que o perdão ele deve ser exercitado nas pequenas coisas para aí depois nós chegarmos nas grandes coisas. Porque ao invés de apenas focarmos nas atrocidades maiores que se fazem com a gente, ele vai dizer que esse perdão deve ser trabalhado no nosso dia a dia, nas pequenas coisas que falam para nós, na nossa convivência diária com a família. Ele diz que você tem muito mais trabalho de tentar esquecer e perdoar as coisas que fizeram com você na semana passada do que as coisas grandes que acontecem também. E aí ele vai exemplificar esse perdão. Ele vai dizer assim, como eu me perdoo, eu também preciso perdoar as pessoas. E ele vai dizer este perdão num modo bem prático. Daquela famosa frase que diz, ame o pecador, mas odeie o pecado. E ele vai dizer que ele achava essa frase meio tonta, meio tola, até que ele parou para pensar sobre ela. E uma das coisas bem práticas que ele vai dizer é que como eu me perdoo quando eu erro comigo mesmo, e aí eu pondero comigo mesmo as questões que eu fiz, eu fico chateado comigo, mas não me odeio a ponto de fazer alguma coisa comigo. Mesmo que eu tenha errado, eu me amo ao ponto de tentar resolver e tentar esquecer estas coisas. E não é porque as pessoas erram que você deve odiá-las ou simplesmente querer o mal delas. E aí ele vai entrar em outras questões falando sobre punição e assassinato. Punição no sentido, não é porque às vezes o inimigo erra que às vezes nós não devemos puni-lo. Ele vai dizer que existem casos que essa punição ela deve ser tomada e ela deve ser encarada de uma forma natural. Quanto à questão do assassinato, ele vai dizer o seguinte, existem situações que você deve cometer esse assassinato. Um exemplo prático que ele vai dar é a guerra que eles estavam vivendo. E muito mais desse exemplo prático que ele vai dar, além de estar acontecendo a guerra e as pessoas estavam se matando não porque elas se odiavam, mas porque existia uma guerra, ele vai falar um outro ponto. E existem coisas que estavam acontecendo ali para eles naquela guerra que eles deveriam exercitar o perdão naquela hora e naquele momento. Em questão dessa punição, desse tipo de assassinato ou outro tipo de assassinato e também a vingança, que na verdade o peso está na intenção do coração. Que às vezes a punição, tudo bem, ela deve ser exercida, mas quando a punição vem de um caráter que eu quero punir pelo simples prazer de punir, ela já não é saudável. E muito menos de gostar de fazer vingança e de ter sentimentos de vingança e ódio. E ele vai dizer que esses tipos de sentimentos devem ser exterminados de nós. Aí referente a isso ele vai dizer, queremos somente dizer que toda vez que esses sentimentos levantarem a cabeça, devemos espancá-lo, dia após dia, ano após ano, até o fim das nossas vidas. É um trabalho árduo, mas não é impossível tentar executá-lo. Mesmo no momento em que castigamos ou matamos o inimigo, devemos sentir por ele o mesmo que sentimos por nós. Devemos desejar que ele não seja mau. Devemos ter a esperança de que algum dia, neste mundo ou em outro, ele venha curar-se. Falando claramente, devemos desejar o seu bem. É isso que a Bíblia quer dizer com o amor ao próximo.
desejar o seu bem, sem ter de sentir afeto e nem dizer que ele é gentil quando ele não é. Admito que isso significa amar as pessoas que não têm nada de amáveis, mas pergunto, será que eu mesmo sou uma pessoa digna de ser amada? Amo a mim mesmo simplesmente porque eu sou eu mesmo? Deus quer que amemos todas as criaturas, todos os eus, da mesma forma e pela mesma razão. Talvez isso se torne mais fácil se lembrarmos que essa é a forma que Ele nos ama, não pelas nossas qualidades que julgamos possuir, mas simplesmente porque cada um de nós é um eu, pois na realidade não existe mais nada em nós que seja digno deste amor. Nós, que encontramos um prazer tão grande no ódio, que abdicar dele é mais difícil do que largar a bebida ou o cigarro. Chegamos no capítulo 8, o grande pecado. De todos os capítulos até agora, esse aqui eu achei o mais simples. C.S. Lewis vai abordar o grande pecado, e esse grande pecado, ele é o orgulho. Ele vai dizer que é por causa do orgulho que Satanás caiu do céu, e ele é a grande causa desse distanciamento entre homem e Deus. Tanto é que ele não fala sobre isso, mas existe um versículo que diz que Deus resiste ao soberbo, ou seja, ele não suporta, mas o versículo continua dizendo que ele dá graça aos humildes. Então nós vemos que são caminhos totalmente opostos de se chegar a Deus. Ele vai dizer uma coisa que ele falou lá no capítulo da castidade, no último vídeo que nós falamos, que se as pessoas pensam que era a castidade que era o centro da questão do cristianismo, ele vai dizer que não, que o centro do cristianismo, sim, é o orgulho, que na verdade é ter uma postura totalmente ao contrário, que é a humildade. E ele vai falar nesse capítulo como você detecta esse orgulho. Ele vai dizer que este orgulho nasce das competições do dia a dia, porque as pessoas querem ser ricas, porque elas querem ser bem-sucedidas, porque elas querem ter mais e mais e mais. É simplesmente pelo orgulho de mostrar para as pessoas ou para si mesmo que ela é um ser que está acima de todos, que ela tem poder. E uma coisa que ele vai dizer é que toda briga por orgulho, ela tem essa expectativa de gerar esse poder. Seja qual for o poder, sobre pessoas, poder econômico, há várias facetas de poder. Uma das coisas interessantes que ele vai dizer é que quando eu vejo uma pessoa que tem esse destaque, que tem esse poder muito mais do que eu, ou que eu gostaria de ter, e aí vem esse orgulho ferido que cada um tem. E também as tristezas da vida e o descontentamento, porque aí vamos brigar ou vamos lutar para ter as coisas, ou vamos lutar simplesmente para mostrar que somos seres superiores a ela. E aí é que vem os nossos inimigos. Sobre esse orgulho ele vai dizer: o orgulho é um câncer espiritual. Ele corrói a possibilidade mesma do amor, do contentamento e até do bom senso. E aí existem alguns pontos sobre o orgulho que ele vai querer falar. A primeira é que o prazer do elogio não é o orgulho. Ou seja, você receber um elogio de alguém e você sentir feliz porque você agradou alguém ou você foi correspondido através de um elogio, isso não é orgulho e não tem nenhum problema receber um elogio e ficar feliz por isso. O problema é quando essas qualidades que você recebe, a devolutiva que você tem interiormente, é dizer que você é mesmo muito bom. E o erro de você pensar que você é uma pessoa magnífica por ter feito aquilo e ter recebido o elogio. Ou seja, aí o prazer não está em receber elogio, mas sim o prazer de se autopromover e de se sentir acima deste elogio. E também um dos pontos que ele vai dizer é que também não podemos viver na base desse elogio. E também não podemos menosprezar da onde vem o elogio. E às vezes menosprezar a crítica, no sentido de quando você se acha um ser superior, as críticas ou as coisas que as pessoas que estão abaixo de você falam e você não se importa, no sentido de orgulho, a ponto de você dizer que elas não valem nada, independente do que elas vão dizer. O que C.S. Lewis quer dizer aqui não é a questão de você se importar com as coisas que as pessoas falam, e sim na intenção da forma que você usa esse não ligar. Você não liga mesmo porque você entende que existem coisas superiores, que você está bem com Deus, por exemplo, Deus sabe da minha conduta, ponto, e acabou, e que sim, a opinião que importa é a de Deus, ou você menospreza dizendo, independente do que as pessoas falam ou fazem, você está acima delas e você não liga pro que elas pensam. É nesse sentido essa questão de orgulho, de pensar no que as pessoas estão pensando ao seu respeito. Uma outra coisa que ele vai dizer é que existe um orgulho por tal pessoa, orgulho de alguma pessoa, pela sua conduta e pelo seu caráter. Ele diz que este orgulho, este amor demasiado por uma outra pessoa, ele não tem problema, desde que este amor e essa admiração não ultrapasse a linha de Deus. Amar e admirar algo exterior a nós mesmos é um passo para longe da ruína espiritual.
desde que este amor e admiração não sobrepujam sentimentos por Deus. O terceiro ponto que ele vai dizer é que Deus não tem problema com o orgulho, como se ele mesmo fosse orgulhoso ou ficasse chateado com as questões de orgulho. O que ele vai dizer é que este orgulho nos impossibilita de dependermos de Deus, de estar mais perto dele. E por fim ele vai dizer, não pense que você conhece um homem, que você acha que ele é humilde, que ele realmente seja. E aí ele vai falar sobre adquirir a humildade. Se alguém quer adquirir a humildade, creio poder dizer-lhe qual é o primeiro passo. É reconhecer o próprio orgulho. Aliás, é um grande passo. O mínimo que se pode dizer é que, se ele não for dado, nada mais poderá ser feito. Se você acha que não é presunçoso, isso significa que você é presunçoso demais. E aí chegamos no capítulo 9, a caridade. Ele vai começar falando, lembra lá no primeiro capítulo deste livro, quando ele falou que ele ia falar sobre as 7 virtudes de um cristão? Que 4 eram naturais e 3 ele vai chamar agora de teológico. Que você encontra essas 3 virtudes em cristãos. E essas virtudes vão ser os temas dos próximos capítulos, que é a caridade, a esperança e a fé. E aí, em primeiro lugar, ele vai dizer que a caridade não é dar esmolas, que a palavra acabou perdendo o seu sentido real por conta do ato de dar esmolas e achar que a pessoa era caridosa simplesmente por isso. Não, ele vai dizer que a caridade não é somente isso. Ele vai dizer que ele já começou a falar sobre a caridade lá no capítulo do perdão. Ele vai dizer que a caridade é o amor na forma cristã. E esse amor é tanto para com os seres humanos como para Deus. E aí ele vai fazer a diferença do ímpio para o cristão. O ímpio, ele ama as pessoas por conveniência, por grau de empatia e por grau de afinidade. Já o cristão não. Ele tem como meta amar e ser caridoso e bondoso com as pessoas, ainda que elas não mereçam e nunca farão por merecer. Que um dos pontos que ele vai dizer é que até as pessoas que têm um temperamento mais frio, vamos dizer assim, elas devem praticar a caridade. E o que seria a caridade? Ele vai falar que é todo o ato de você fazer o bem para alguma pessoa. Nisso consiste a caridade, de você em atos, em postura, fazer o bem para as pessoas e tratar todas as pessoas com bondade. Um dos pontos que ele vai dizer que através de pequenos gestos, nesses pequenos gestos do dia a dia que nós vamos fazendo com as pessoas, é isso que vai definir se uma pessoa é boa ou se ela é má. E aí ele vai dizer que quanto mais eu agir bondosamente com as pessoas, eu vou me tornando uma pessoa boa. Assim que em contrapartida, como ele falou, quando você mantém coisas más no seu dia a dia, seja o ódio, a falta de amor, esses pequenos pontos do seu dia a dia vai somando. Isso vai totalizar a sua essência, se você é bom realmente ou se você é mau. Isso em sentidos de atitude. E aí ele vai falar que qualquer ato de bondade, mesmo com uma pessoa que não merece, isso vai mudando a nossa visão daquela pessoa. Você pode até através de um ato deixar de odiar 100% e começar a ver com os outros olhos a partir dessas atitudes. E a partir dessas atitudes você vai mudando a sua visão daquela pessoa. A partir dos seus atos, você, ao invés de alimentar desejos e principalmente atitudes que te façam odiar mais a pessoa, é como se fosse um freio e você fosse eliminando e você fosse trabalhando isso para que você consiga fazer ou consiga ver as pessoas com os outros olhos. E por fim ele vai dizer que esse sentimento de caridade, ele não é uma máquina pronta, ele não é um sentimento pronto e que você não tem que ficar esperando esse sentimento surgir, porque ele não vai surgir. E no final ele vai dizer assim: haja sempre como se você amasse. Não fique sentado tentando fabricar esse sentimento. Pergunte a si mesmo: se estivesse certo de que amasse a Deus, o que eu faria? Quando encontrar a resposta, vá e faça. O amor cristão, seja para com Deus, seja para com os homens, é um assunto da vontade. Se nos esforçamos para obedecer à sua vontade, estamos cumprindo o mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Ele nos dará o sentimento do amor se assim desejar. Não podemos criá-los por nós mesmos e nem podemos cobrar como se fosse um direito nosso. Porém, a grande coisa a se lembrar é que, apesar de nossos sentimentos irem e virem, o amor dele por nós não se altera, não se desgasta por causa dos nossos pecados, nem por nossa indiferença. Logo, é inflexível em sua determinação que seremos curados destes pecados, custe o que custar, seja para nós, seja para ele. Chegamos no capítulo 10, a esperança.
E ele vai falar da esperança que todo cristão possui, que é a esperança do paraíso. E muito ao contrário do que se pensa, essa esperança não é só como uma fuga dessa realidade, desse mundo que nós vivemos aqui, mas que sim, essa é uma esperança que nós temos, por conta que aqui não é o nosso lugar. É como se sentir um peixe fora d'água. E ele vai falar que todos os prazeres que o homem pode encontrar nesta vida não se compara ao prazer que será de estar no paraíso. E também ele vai dizer que elas servem como um parâmetro, como um pequeno exemplo, e elas são como se fosse um pequeno vislumbre do que está por vir. Por causa do homem não ter esse senso completo, que essa plenitude, uma das coisas que ele vai falar que é daí que vem a busca dos tolos pelo prazer, pelas coisas desta vida, sendo que ele só tem a esperança desta vida aqui, e não a do futuro, não a do mundo que está por vir. E referente a essa esperança, no finalzinho do capítulo ele vai dizer: tenho de manter viva em mim a chama do desejo pela verdade da terra natal, a qual só encontrarei depois da morte, e jamais permitir que ela seja arrasada ou caia no esquecimento. Tenho de fazer com que o principal objetivo da minha vida seja buscar esta terra e ajudar as outras pessoas a buscá-la também. E por fim ele vai falar sobre os irônicos que dizem: eu prefiro estar no inferno, lá é que vai ter festa e o céu é meio chato, só vai ter anjos com harpas. E ele vai rebater dizendo que a mente humana, ela não consegue expressar e dizer como que será esse paraíso. Então, esses símbolos que a Bíblia diz, ou até mesmo que a arte fez durante um tempo, retratando o céu e o paraíso, nada mais são do que uma forma bem simbólica de tentar expressar o que vai ser quando nós chegarmos lá, sendo que a nossa capacidade humana não consegue mensurar estas coisas. Então ele vai dizer que esses anjos tocando harpa é uma forma simbólica de revelar a música na sua infinidade de criação musical, vamos dizer assim. Isso quer dizer que o céu será infinito. Um outro símbolo que ele vai falar também é sobre o ouro, que fala que as ruas do céu são de ouro. Mas a questão desse simbolismo do ouro quer dizer que o ouro ele não enferruja, ou seja, ele é para sempre. E ele também é muito precioso. E aí no fim, a última frase que ele vai dizer que eu achei muito engraçada foi que, não entender essas formas simbólicas, ele vai usar outros exemplos do que Jesus quis dizer e que realmente estava dizendo de uma forma simbólica. Aí ele vai dizer que Jesus pediu para a gente ser simples como a pomba, mas também não é por causa disso que nós devemos botar ovos. Agora o capítulo 11 e 12, que são os últimos capítulos deste livro, ele vai ter o mesmo assunto, mas ele vai abordar de formas diferentes. O assunto desses capítulos é a fé. E aqui nesse primeiro capítulo ele vai falar grosso modo do que seria essa fé. Essa fé nada mais é do que acreditar em tudo que foi dito, acreditar em Deus, acreditar que ele deixou um modo de conduta, acreditar nos seus princípios e também na vida cristã e no cristianismo. E aí um outro ponto que ele vai falar é fé versus razão. Pelo que entendi, ambas caminham juntas. E aí ele vai falar de fé e razão versus emoções e imaginações. Emoções e fé no sentido de que, como o ser humano está em constante mudança e o seu humor muda, a vida tende a nos moldar de certo modo, ele vai dizer que a fé ela precisa ser alimentada e ela precisa crescer. É por isso que no cristianismo nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós nos reunimos, que é justamente para quando eu tiver essas oscilações de humor, enfim, quando a vida mudar, eu preciso de tempos em tempos me lembrar e exercitar essa fé. E aí uns pontos que ele vai dizer também, que quando nós abandonamos o cristianismo, é porque nós deixamos de fazer estas coisas. E aí as coisas ruins, e como não nos lembramos de exercitar essa fé, é como se fosse uma correnteza que nos leva para longe do cristianismo. E aí um dos pontos magníficos nessa parte do livro foi que a fé, ela não é barganha ou modo de conduta que você pode debater ou confrontar ou pedir algo para Deus. Porque a fé também é um dos sentimentos que Ele colocou no seu coração, que Ele mesmo te deu. Ele vai dar um exemplo, é como se um filho pedisse 50 centavos para dar um presente para o pai. Ou seja, durante essa transação, Deus não ganhou a mais 50 centavos. Então ele vai dizer que a vida cristã começa aí, quando você percebe que você não tem nada, que você realmente não possui nada para poder dar ou mudar alguma coisa. E todas as dádivas e principalmente a fé de crer no próprio Deus e tudo que você faz a serviço de Deus através da fé, ela vem de Deus. Até essas mudanças que você precisa do seu comportamento, dessa sua vida cristã que você quer fazer e quer manter, tudo vem de Deus. E ele vai falar que quando nós entendemos isso, nós podemos seguir para o próximo passo do que é fé, que ele vai falar no próximo capítulo. Bom, e por fim, no capítulo 12, ele vai começar dizendo que ele tem para tratar em respeito da fé. Se você não entender neste primeiro momento,
não tem problema, que quando você tiver um pouquinho mais de maturidade cristã para poder entender essas coisas, você pode voltar para esse capítulo um certo tempo depois, e isso vai fazer um pouquinho de sentido a mais para você. Para mim, o que ele quis dizer nessa questão de fé, como ele já disse que essa fé, quem coloca em nós é o próprio Deus, e ele é que faz todo este trabalhar, ele que nos dá a fé, é ele que nos acorda para que possamos tentar viver de uma forma digna diante dele. O ponto crucial que ele vai dizer sobre o cristianismo é que como o cristianismo fica muito preocupado e como as pessoas se preocupam muito com a conduta cristã, e a gente acaba colocando um peso muito elevado sobre isso, sobre as coisas que nós devemos fazer, a conduta que nós temos que ter. Parece que tudo isso fica meio pesado. E aí ele só vai dizer que esta fé só vai encontrar realmente sentido quando você entender que você não faz nada e que você entrega o seu nada e recebe de Jesus o tudo dele. É nesse ponto que ele vai falar sobre fé, que dessa conduta que eu tento seguir, eu sei que lá no fim eu não vou conseguir. Eu não tenho forças em mim para poder fazer isso. Então ele vai dizer que esta fé anda de mão dada com Deus. Então tudo que nós fazemos, a fé vem de Deus, e aí ele que trabalha em nós, ele que faz tudo por nós, e ele que muda essa nossa conduta. Ele vai falar, se nós tentássemos parar de medir a nossa conduta quando ela é muito boa, quando ela é muito ruim, e nos preocupássemos em nos relacionarmos com Deus em fé, essa questão de conduta, ela não teria esse peso e esse sentido. Ela seria uma coisa natural, ela seria uma coisa mais vívida. E nós não nos preocuparíamos tanto em conduta, e sim de relacionarmos com Deus através desta fé. Então esse é um ponto que ele vai dizer que quando o homem se sente miserável e falido nesse ponto, que ele não pode fazer nada, ele não tem nada para oferecer, mas ele quer trabalhar com Deus para que isso aconteça na vida dele, é aí que ele encontra realmente o verdadeiro cristianismo, a conversão. Sobre isso ele vai pegar uma coisa que Paulo disse e vai dizer o seguinte: a Bíblia encerra a discussão quando junta as duas coisas numa única sentença admirável. A primeira metade diz: ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, o que dá a ideia de que tudo depende de nós e de nossas boas ações. Mas a segunda metade complementa: pois é Deus quem efetua em você tanto querer como realizar. O que dá a ideia de que Deus faz tudo e nós nada. Esse é o tipo de coisa com a qual defrontamos no cristianismo. E esse é um dos pontos que ele vai dizer também. Não é porque Deus faz todo o efetuar como o querer que o homem não tem a sua parcela de responsabilidade e de efetuar essa mudança também. É o que ele vai falar. É um trabalho conjunto. Mas quem faz todas as coisas é Deus. No sentido em que o cristão deixa tudo nas mãos de Deus, é que ele deposita toda a sua confiança em Cristo. Confia que, de alguma forma, Cristo vai dividir a sua obediência humana perfeita com ele. Obediência que Cristo carregou consigo do nascimento à crucificação. Cristo fará do homem uma imagem de si, compensando de certa forma suas deficiências. Na linguagem cristã, ele repartirá a sua filiação, fará de nós filhos de Deus, como ele mesmo. No livro 4, farei um esforço para analisar o que significa cada uma dessas palavras com mais profundidade. E aí ele vai falar sobre essa ação de Cristo em nós no próximo livro, que vai ser o próximo livro que nós vamos conversar. Então aqui nós encerramos o livro 3, e aí para a próxima semana nós vamos ler os 6 primeiros capítulos do livro 4, que o livro 4, além da personalidade ou dos primeiros passos da doutrina da Trindade. Então para a próxima semana nós vamos ler a página 201 até a 246. E aí no dia 9 nós nos encontramos aqui novamente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar. Se você está lendo também, deixe nos comentários qual parte desses capítulos te chamou mais atenção. Eu deixei passar alguma coisa aqui em branco. Eu quero convidar você a interagir aqui comigo. Eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês na semana que vem para falarmos do cristianismo puro e simples. Um abraço. Tchau, tchau.